Salve Manaus, salve Amazonas Brasil, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela uma audiência maravilhosa como a sua, e pode ter certeza que a gente vai conversar hoje sobre arte, a beleza que vem de dentro do coração de alguém que bate no coração dos outros, das formas mais diversificadas. Estou aqui com meu amigo Rui Machado, que é um amigo de longos carnavais, embora ele seja mais novo do que eu, mas esse não é o problema. Rui, nasceu com a arte ou a arte veio com a tua vida? Dudu, primeiro é um prazer estar com você. Realmente nós somos amigos há muito tempo, né? Aliás, todas as pessoas de boa energia de Manaus, elas se conectam de alguma maneira, né? Obrigado, garoto. E respondendo à tua pergunta, eu costumo dizer que artista nasce artista. E depois é só trabalhar, trabalhar e trabalhar, e é o que eu tenho feito ao longo desses meus 67 anos. Você tem na família outro artista? Quantos são, afinal? Olha, Irmãos, na minha família, hoje em dia, minha família é bem reduzida. Mora aqui eu, minha irmã e um cachorro por nome Bento, que é membro da família. Eu tenho uma sobrinha que mora no Rio Grande do Sul, mas meu pai, que era português, já faleceu. Minha mãe também faleceu e uma outra irmã, Fátima, faleceram. Então a minha família ficou reduzida a só nós quatro. Eu, minha irmã, minha sobrinha e meu cachorro, né, que faz parte da família. Você descobriu que tinha essa capacidade de arte quando? Criança, eu fazia os trabalhos da escola, os colegas todos me pediam para fazer na aula de educação artística. Como eu tinha mais habilidade que eles, eu acabava fazendo o trabalho deles. Aí, em contrapartida, eu dizia que eles tinham que me dar cola em matemática, em português, em alguma coisa. Uma compensação, né? Hã? Uma compensação, Lógico, né? Tinha que ter, né? Só eu fazer o trabalho deles não é justo, né? Qual foi o colégio? Eu estudei a vida inteira no Instituto de Educação do Amazonas. O Instituto fez um teste para ver e lançou o curso de clássico, que tinha clássico antigamente, e de científico, além de pedagógico, né? E eu fui a única turma de científico do Instituto de Educação do Amazonas. Tu tens uma ótima lembrança da primeira obra que tu colocaste para ser julgada pelo público? Então, quando você fazer para nós, fazer entre os amigos, um dia disse, não, agora eu vou jogar na comunidade, na sociedade. Eu tenho aqui, você vai ter o privilégio de ver, eu tenho no meu ateliê, a minha primeira obra está exposta lá. Quer dizer, eu pintava, né, desde criança, porque pequeno eu ainda sou, nós somos pequenos. Não, né? lógico que sou. Em relação ao mundo. Mas eu pinto desde criança, mas eu tinha vergonha, eu guardava, não queria mostrar. E tinha um amigo da minha família, um jornalista chamado Carlos Aguiar, que é nosso amigo também. Ele frequentava a minha casa e ele me incentivava muito. Não, tem que mostrar, é bonito. E eu era tímido, né? Porque eu não queria mostrar, tinha vergonha, achava que não ia ser bem aceito e tudo. Então, o Carlos Aguiar me deu muita força. Em 1982, eu fiz a minha primeira exposição no Teatro Amazonas. Com o apoio do Carlos Aguiar, pelas mãos do Moacir Andrade também, que era meu mestre, eu frequentava a casa dele, era amigo e sou amigo dos filhos dele. E foi muito difícil, porque como era um artista desconhecido, tinham todas as dificuldades. Tem que trazer os quadros daqui. Eu não tinha como levar meus quadros todos lá, naquela época eu nem tinha carro. Conclusão, eu consegui fazer com o apoio desses dois importantes nomes de Manaus, eu fiz a minha primeira exposição, Óleo sobre Tela, a temática amazônica. Eu sempre gostei da causa indígena, né? E para minha surpresa, eu vendi todos os quadros na noite da abertura. Então, o diretor do teatro na época era o Tito Lindoso, que é nosso amigo também. Nosso amigo Tito Lindoso. E as pessoas ficaram impressionadas com o resultado da exposição, com a aceitação do público. Então as pessoas começaram a querer saber quem eu era, o que eu era, e isso aí me deu um incentivo enorme para mim continuar. Então eu fiquei produzindo. No ano seguinte eu já fiz a minha segunda exposição, que foi no Novo Hotel. Depois eu fiz a exposição na Galeria Fran de Castro, e aí eu fui tomando gosto e ia fazendo meus quadros. E também, para minha surpresa, eu costumava vender todos os quadros nas exposições. Que maravilha! Todos. E eu até tenho um ditado que as pessoas usam, que elas falam assim, santo de casa não faz milagre, né? E eu gosto de rebater esse ditado falando assim, mas eu gosto de fazer milagre em casa, porque eu consigo vender, eu consigo
viver e sobreviver da minha arte, apesar de eu ter tido um outro trabalho, mas sempre foi a arte que me deu mais resultados, sabe? E essa inspiração que você teve de temas amazônicos, você morava na capital, né? Na cidade de Manaus, fez algumas viagens pelo interior para esse negócio fixar na tua mente, na tua cabeça, ou foi ouvindo, conversando, pesquisando, tu foi conseguindo aprofundar esse teu trabalho? Porque o que eu vejo no que eu vi do teu trabalho indígena é sempre uma coisa muito verdadeira. Como é que foi essa inspiração? Primeiro eu vou te falar de como foi essa inspiração, depois eu vou te falar da mensagem que eu gosto de passar dos quadros. Eu não gosto de quadros só decorativos, eu gosto de mensagens, né? Bem, olha, eu comecei a me interessar pelos povos originários e pela arte indígena desde muito cedo, porque para mim te falar isso, eu tenho que te contar uma história assim antes de tudo. Ok. Meu pai veio para o Brasil, ele era português, um tio dele, que era irmão da minha avó, veio para Manaus e ele veio atrás, que ele era muito apaixonado por esse tio, ele veio. Esse meu tio se transformou num coronel de barranco, né, da época da borracha, era um dos maiores exportadores de borracha, produtores do Alto Rio Negro, e meu pai trabalhava com ele. Meu pai não era coronel de barranco, não era nada. Meu pai trabalhava com o tio era que tinha o dinheiro, né? O homem da grana era o tio. Era o tio. Mas o tio morava na Leonardo Malché, numa casa antiga, que até hoje se encontra lá, mas está praticamente em ruínas. E o terreno dele ia da Leonardo Malché até Simão Bolivar, que eram os fundos com o Instituto de Educação do Amazonas. Como era um terreno muito grande, ele fez uma vila de casas e ele trazia os índios do Alto Rio Negro quando adoeciam. Ele trazia para se tratar em Manaus. Então eu fui tendo contato com os índios, eu vi o que eles traziam, eles dormiam em redes, tinham bancos, tupés, que é aquele tapete feito de palha. Então aquilo eu acho que foi o meu primeiro contato com toda essa beleza amazônica. Então eu gostei muito do que eu via e do que eu tinha contato, e eu acho que daí nasceu a minha grande paixão. Você faz um momento de reflexão para pintar ou sempre pinta? Olha, pintar para mim é um ritual. Eu gosto de pintar sozinho, não gosto de interferência de ninguém. Agora, a gente tem que forçar esse momento, a gente tem que fazer acontecer. Porque essa coisa de ficar esperando inspiração, para mim quem faz a inspiração é a gente é que promove isso, é a gente que provoca isso. Aí é uma curiosidade minha, quando você fica na frente da tela com suas tintas na mão, os pincéis de tamanho variado na mão, eu vou desenhar isso, ou a coisa vai acontecendo? Não, olha, tudo tem uma preliminar, podemos dizer assim, né? Antes eu tenho uma ideia na minha cabeça, depois eu passo isso para o papel e vou trabalhando, vejo a melhor maneira que eu imagine que vai ficar um resultado final, né? Então, assim, mas tudo é pensado antes. Até as cores são pensadas antes. Porém, a parte do colorido, elas às vezes sofrem alguma alteração no percurso. Eu vejo que o verde fica melhor que o amarelo, ou vice-versa, mas eu gosto que o resultado fique exatamente o que eu imagino. Porque a pergunta, na verdade, é o seguinte, é uma obra terminada? É o seguinte, você começa pensando, vou construir a paisagem do rio, vai em frente. Ou você está pintando, de repente, não, vai ficar melhor a curva do rio, e não no horizonte. Mas você está dizendo que não, você tem um objetivo final e vai nela, vai buscar aquela... As e pode até servir de inspiração para um outro quadro. Pode ser. E também ainda tem mais uma curiosidade, se eu terminar o quadro e eu não gostar, eu jogo fora. Caraca, sério? Eu rasgo, eu corto. E aí eu moro com a minha irmã, e minha irmã é minha maior crítica, né? Eu troco ideia com ela, pergunto as opiniões que ela tem a respeito do trabalho, e ela me diz assim, poxa, mas não faz isso, porque alguém vai gostar, né? Alguém pode gostar. Com certeza. E eu sempre respondo para ela, não, eu tenho que me agradar primeiro para poder agradar os outros. Então, se eu não gostar, não adianta que eu não vou passar isso para ninguém. Não, isso é bom mesmo, sabe? Porque significa o seguinte, você está sempre passando para as pessoas o melhor que você tem. Com alguns anos já de trabalho,
Dá para fazer uma avaliação de quanto tem mais pintura, tem mais música, tem mais muito poesia? Qual é o teu pensamento sobre isso aí? Olha, Dudu, eu devo dizer que tem mais tudo, né? Eu gosto de tudo, eu não tenho uma disputa minha comigo mesmo, eu procuro pintar, escrever de acordo com a minha vontade, né? Agora, eu quero te dizer que com a pintura, eu sempre procuro fazer uma denúncia, eu gosto de instigar o espectador quando olha para um quadro meu, né? Eu gosto das obras decorativas, mas eu gosto muito quando tem uma mensagem, eu gosto que você olhe e tenha alguma mensagem. Às vezes eu procuro também fazer, eu faço decorativas, porque muita gente não quer se comprometer, botar um quadro ali político na sua casa, né? Sim. Mas eu gosto muito de instigar o espectador. Bem, eu fiquei maravilhado com a criançada pegando o teu trabalho, escolhendo um dos teus trabalhos e reproduzindo com o sentimento de cada um. Não é uma coisa muito legal isso, Rui? Eu acho que é uma das sensações mais maravilhosas, é você saber que você está contribuindo com o caráter do indivíduo e também fazendo com que desperte nele o interesse pela arte. Isso é maravilhoso. E fora as declarações de amor que eles fazem, que eles fizeram para mim, através do trabalho, com palavras. Tinha alguns que falavam assim para mim: eu quero te fazer uma pergunta. Aí eu dizia: pode fazer. Aí chegava comigo e dizia: eu te amo. Oh, que coisa legal! E lindo, cara. E aquilo para mim foi maravilhoso. O que você pensa do que é um indígena hoje? Quando o teu avô levava para tratar, dava um lugar para ele ficar, tu vias de um jeito. E hoje é muito diferente. Olha, infelizmente, eu vivi isso. E felizmente eu vivi isso. Eu digo infelizmente, felizmente, porque felizmente eu tive contato com a arte indígena. Mas infelizmente, porque na verdade era uma exploração que existia, né? De alguma forma, então, assim. Mas eu quero te dizer também que isso é uma questão muito delicada, porque essa coisa de você pegar o indígena e deixar ele isolado, sem nada, hoje em dia é difícil. As pessoas, depois que elas conhecem os prazeres e os benefícios da vida moderna, elas não querem mais viver sem isso. Então tem que haver um equilíbrio, você está entendendo? Eu acho que a gente pode muito bem manter, pode preservar, mas isso sem agredir, sem desmerecer e sem deixar com que todos os indivíduos do planeta tenham acesso a tudo que de melhor existe. O que nós devemos mesmo é cuidar do planeta, que é a nossa casa, porque é a casa minha, do indígena, é sua e é de todo mundo. Você tem pela frente muita coisa ainda. Daí a pergunta é: o indígena que te motiva é do teu passado ou é o mesmo do presente? Olha, o que me motiva é o passado e o presente, porque eu acabo mostrando um indígena enfrentando os problemas da vida moderna, sabe? As influências da vida moderna. Porque, como eu te falei, é muito difícil você rotular, você dizer que tem que ser assim. O mundo caminha, segue. O que nós temos que fazer mesmo é cuidar de tudo isso. Rui, a gente vai dar uma volta na tua casa, a gente vai ver de perto algumas obras que você queira destacar. Parabéns pela casa, realmente muito bonita, motivadora, especialmente para um artista, né? A gente fica muito feliz de ver que tem obra. Essas são algumas das obras que, com certeza, tem muitas casas por aí. Aliás, no mundo inteiro, né? Tu tens obra praticamente em todo lugar. Em alguns lugares, né, Dudu? Assim, essa coisa que as pessoas costumam dizer assim, é conhecido nacional, internacionalmente, isso é muito complicado, querido. Assim, o trabalho da gente a gente nem sabe. Reconhecimento internacional, para mim, é outra coisa, sabe? Mas eu não tenho um sonho desse reconhecimento internacional. Eu quero
divulgar a minha aldeia, quero fazer o meu trabalho, eu quero que o meu trabalho voe. Eu não preciso ir junto com ele, mas eu quero que o meu trabalho vá. Eu não sei onde o meu trabalho está, Dudu, mas eu quero que ele esteja. E agora nós vamos conhecer um museu ao vivo. Não, deve ser um museu mesmo. Olha, você... Aliás, não, a palavra nem é museu. Vamos ver o ateliê e uma exposição. Poxa, muito obrigado. Mas aqui é que eu vivo e eu não poderia viver em outro lugar, né? Então vamos usufruir um pouco disso aqui, tá? Vamos lá, então? Olha lá, aqui você já vê muita coisa. As obras do Rui, né? E ele fez ele até fez um comentário para mim, destacando que tem bem aqui uma obra muito especial do Moacir, que foi o grande percursor de todos nós, na verdade. Né? Com certeza, aquele desenho ali tem mais de 80 anos. Então, para mim, é uma coisa maravilhosa. E essas obras todas aqui, né, Dudu? Essa minha do índio amordaçado ali, eu acho que é uma coisa muito atual, porque a ordem é não falar, né? Então, esse quadro aí já saiu na Isto É, já saiu no jornal Globo, já saiu na primeira página da crítica. E todas essas obras são minhas. Eu gosto muito de felinos, de onça, né? E eu tenho umas onças ali que é de um artista de Manaus também, chamado Joy Alcântara. Eu acho ele maravilhoso. E mais para cá a gente tem um trabalho do grande Renato. Do Renato Araújo, né? Que é esse trabalho maravilhoso também. Em cima tem uma iguana do Joy também. Olha, e ali em cima a iguana, né? Olha que obra bonita. Bom, os santos estão todos lhe protegendo, graças a Deus. Isso aí. Eu tinha uma amiga da minha mãe que ela chegava na minha casa, ela parava na frente desse santuário e ela se benzia. Aí eu falava para ela, não precisa não, porque eles estão aí como obras de arte. Eu não tenho nenhum que seja meu padroeiro, eu gosto deles como obra de arte. É lógico que eu rezo, eu sou católico, lógico. Mas assim, eles ali são obras de arte, sabe? Opa, o dono está reclamando, mas é gente boa. Maravilha. Aqui tu só tens, genericamente, você tem obras suas, né? Eu também quero destacar, Dudu, que tudo que eu tenho aqui de arte indígena é original. Eu não tenho nada feito nem por ribeirinho, nem por artesão. Aqui é tudo, as peças indígenas são todas originais. Isso são umas peças raras de rituais ticuna, miniatura. Eu sei, mas é tudo de uma etnia só? É ticuna. Ticuna. Agora aqui embaixo eu quero mostrar, ele disse para mim, eu só tenho isso aqui de trabalho. Olha, o que é que Dudu, você tem aí? Daqui para cá, todos esses livros, tem mais de 50 livros que eu fiz capa, tá? Ok. E aqui tem CDs também, tem mais de, deve ter uns 50 CDs, mais ou menos, ou 40 e poucos, que tem música minha. Tem Boi, tem todo mundo, todos os grandes artistas de Manaus já gravaram música minha, então eu me sinto realizado. Esses outros livros são temáticos? Esses outros livros todos são sobre a Amazônia. Todos sobre a Amazônia. Do mais variado tipo de escritor. Tudo. Nacional, internacional. Tudo. Tem muitos lógico, aí que são autografados por escritores famosos e tudo, né? Mas... E lógico que com esse trabalho você acaba de alguma forma até se motivando de alguma eu forma. uso eles assim como estudo, né? Isso aí é para minha pesquisa, porque eu costumo dizer que a gente não pode pintar uma girafa se nunca tiver visto uma girafa. Uma girafa, lógico. Então, os livros servem de pesquisa para mim ver como são as pessoas, as situações, os indígenas e tudo. Então, é um material de pesquisa, é um material de trabalho também. Vamos agora aqui então... atrás também tem outros quadros. Olha que quadro bonito. É uma máscara aqui, o Ayana Palaí do Amapá. Aqui é Ticuna, tem o bonequinho ali. Vamos fazer o seguinte, vamos local onde você se debruça para fazer seus trabalhos. Não é isso? Aqui é a entrada do ateliê. E na entrada do ateliê eu botei um cartaz
de um evento que comemorou os meus 40 anos de pintura, que aconteceu em 2022 no Teatro Amazonas, com a Orquestra Filarmônica tocando minhas músicas, uma exposição no hall do teatro, só com cúpulas do Teatro Amazonas, e eu tive a participação, além da Amazonas Filarmônica, eu tive Márcia Siqueira, Davi Assayag, Lucilene Castro, Maílson Mendes e Valdo Cavalcante. Agora vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui para a gente adentrar aqui no meu... Posso dizer assim, no meu mundo, né? É. Olha, Dudu, essa aqui era uma vitrine que pertenceu ao ex-governador Danilo Areosa. E uma curiosidade é que quando eu era, na minha adolescência, eu frequentava a casa do Danilo, que era amigo do Antônio José, e o Danilo adorava sentar, botar uma cadeira, sentar e ficar me mostrando as medalhas e as condecorações que ele guardava nessa vitrine. E eu ficava encantado. Mais do que com as medalhas, eu ficava encantado com o móvel, olha. E depois que ele morreu, um dia eu fui na casa da família, eles iam doar esse móvel, e eles perguntaram se eu queria. Era tudo que você queria. Era tudo que eu queria. E hoje em dia tem uma parte da minha coleção de arte indígena aí. Sabe o que eu acho interessante? Era uma família maravilhosa, né? Antônio José é uma pessoa, um coração, Luiz Carlos, meus aliás, parceiros. eu só tenho amigos maravilhosos, né? Monteiro de Paula, Areosa. E agora vamos ver o que Deus fez para que ele esteja aqui. Vamos lá? Apresentar a família? Vamos ver. Bem, aí em cima tem o meu pai Inácio, que era um português da cidade do Porto e veio para Manaus, viveu sua vida toda aqui e faleceu em Manaus, né? E casou com a minha mãe Aurora, que era amazonense, filha de português, morava em Barcelos, né? E nasceu em Barcelos. A minha irmã Fátima também nasceu em Barcelos, já faleceu. Aí nesse meio sou eu que nasci em Manaus. Ainda está aqui. E graças a Deus ainda estou aqui, estamos né? aqui. E mais embaixo tem a minha irmã Sônia, que ela mora comigo e eu moro com ela aqui, e a minha sobrinha Luciana, que mora em Porto Alegre. Dito isto, vamos ao quadro 01. Vamos lá, Rui. Bem, aqui é o quadro, foi o primeiro quadro que eu pintei, óleo sobre tela. Era uma coisa que não era amazônica, apesar de eu ter outros quadros da época amazônica, mas esse primeiro quadro eu pintei, eu acho que tinha muita influência do Moacir Andrade, se você olhar, você está entendendo? Mas é um casarão antigo com uma moça na janela, esperando seu grande amor. Olha, eu acho que inclusive o quadro já mostra a cidade, né? Aquelas janelas portuguesas, grandonas, com detalhes. Por isso aí. Eu quero dizer a você o seguinte, a pergunta é, se você não fosse o que é, o que seria? Seria isso mesmo, porque eu acho que eu já nasci artista, eu não me imagino hoje fazendo outra coisa. Como eu já te falei em outras conversas nossas, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, né? Mas eu estou feliz de ser quem eu sou e de fazer o que eu faço e espero que Deus me dê condições e vida, saúde, para continuar fazendo o que eu mais gosto, que é pintar e defender a Amazônia. Beleza, esta e outras histórias você vai encontrar sempre aqui no amazonsat.com. Por hoje é só, mas amanhã tem mais.